o Brasil, nesses tempos de globalização, precisa se adequar a um contexto globalizado. Isso começou com a reforma trabalhista. E o Brasil tem um modelo de tributação muito diverso do resto do mundo. Então, quando você pensa em fomento, crescimento de PIB, tudo que se planeja de avanço da economia, esbarra na necessidade da reforma administrativa. Por quê? Porque você não vai fazer negócios com o resto do mundo em desconformidade com o resto do mundo. Então, o buraco é bem mais embaixo. E aí a reforma tributária chega, derruba tudo e fala assim, vamos construir essa casinha aqui de novo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Loft Portas Entrevista. Eu sou Ricardo Kaufmann, Head de Comunicação da Loft. E eu sou Fábio Takahashi, gerente de comunicação da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. Se inscreva no nosso canal e ative o lembrete para não perder nenhum episódio. Se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. De segunda a sexta, sempre às 15h, gratuitamente no seu e-mail. Lembrando que todas essas informações e o link para se inscrever estão disponíveis na descrição desse episódio. Hoje o Portas Entrevista é um pouco diferente. Ele vai ser dividido em duas partes, porque é um tema muito complexo e muito importante, que é a reforma tributária. A reforma tributária especificamente no mercado imobiliário. E a imobiliária que souber o que está acontecendo já desde agora, vai informar melhor seus clientes e vai sair na frente. A nossa convidada é a Raquel Queiroz, uma advogada especialista em locações que está estudando muito sobre a reforma tributária. Ela vai explicar de um jeito claro o que vai mudar para as imobiliárias. Nessa parte 1, você vai entender o que realmente é a reforma tributária, por que ela está acontecendo e por que as mudanças já começam agora, qual é a lógica do IVA dual, o que a reforma afetará diretamente o dia a dia das imobiliárias e por que você não pode esperar 2026 para se preparar. Então, fica com a gente, porque essa primeira parte é um mapa para entender tudo que vem pela frente. Hoje aqui no Portas a gente está tendo o imenso prazer de receber no nosso estúdio Raquel Queiroz, uma das maiores especialistas em direito imobiliário do Brasil, uma grande influenciadora que inclusive a gente está gravando no dia que vamos ter uma imersão na reforma tributária aqui na Loft com a Raquel. Esse assunto que tá dando até arrepio, né, Tati? Total. Vão ser horas lá, né, pra gente conversar com os 5 donos horas. 5 horas. E nós vamos virar nos E vai faltar 30, tempo. Vai faltar tempo. Tenho certeza. Mas antes, a primeira pergunta é, o que é esse livrinho azul, Raquel? Paz, esse livrinho azul é de verdade o que está escrito aqui, o seu companheiro inseparável para as dúvidas do dia a dia. E isso aqui, se você olhar na Amazon, você vai ver depoimento de um monte de gente que compra e fala assim, esse livro fica na minha mesa de consulta, e as pessoas que trabalham em imobiliária consultam mesmo. Então, ele nasceu como um manual e ele funciona como um manual. Então, é um filho que me dá muita alegria. Inclusive, tem uma coisa engraçadíssima. Na convenção da Loft desse ano, chegou um rapaz que é meu aluno, falou, oi, se apresentou, né, e falou assim, amanhã eu posso trazer meu livro, você autografa? Eu falei, autografo. E quando ele trouxe o livro estava cheio de orelha, cheio de anotação, cheio de marca-texto e post-it. Assim que é bom, né? Sensacional. Raquel, a gente sempre começa esse podcast com a seguinte pergunta. Que lembrança você tem quando você era criança, no Espírito Santo, da sua casa? Como era a sua casa? Eu morava numa casa muito grande, cheia de criança. E eu era mais nova.
Então, eu ficava com os irmãos mais velhos, as minhas irmãs mais velhas eram bem mais velhas e eu brincava com o menino. Então, eu cresci muito independente, brincando com o menino. Acho que é por isso que eu gosto de futebol e de carro. Pensa, uma época que a gente brincava na rua. Todo mundo brincava na rua, descalço. E brincava em casa. Nós somos em 5 filhos, mais um de criação, 6. Tinha primo, o povo da rua. Então, eu tenho uma irmã que era muito líder. Então, ela falava, vamos brincar disso assim, assim. Saía todo mundo para brincar. E, então, eu acho que isso é o que eu mais me lembro. Mas tem uma coisa que eu me lembro muito, que é de ter 8 anos e gostar muito de Tom Jobim. Seus pais, influência, quem que te apresentou? Nós somos uma família de músicos, né? Eu até acredito que tem alguma coisa no gene, né? Porque nessa época eu comecei a tocar, sou autodidata, comecei a tocar violão, aprendi sozinha. Depois eu tinha 13 anos, comecei a tocar piano, que ficou meu instrumento principal. Toquei todos os dias da minha vida até os 35 anos. Hoje eu tô meio desgarrada. Mas é uma lembrança muito incrível isso, de ter 3 anos e 2, 3 anos e ouvir ABBA e bater o pezinho no assoalho para... Curtindo a música. O pé batia junto com o bumbo da bateria. Eu acho que musicalmente o que me traz mais, que eu fico mais passada, é uma criança de 8 anos gostar de bossa nova. E que música do Tom Jobim você... Eu gostava de tudo do Tom. Tudo. O Tom, para mim, é mais gênio do que Mozart. Você se emociona até um pouco. Nossa, Isso em que cidade que é? Que essa menina tá tocando piano nessa casa aí? É Vila Velha. Vila Velha, no Espírito Santo. E você é uma capixaba firme ainda, né? Assim, orgulhosa, não é? Sou, mas eu fiquei orgulhosa de ser capixaba adulta. A minha família é de mineiros, e desse jeito a gente não vai falar de IVA. A minha família é de mineiros e até eu e meu irmão acima de mim nascemos no Espírito Santo. Mas o meu avô, quando meu irmão nasceu, foi a Minas registrar ele. Coisas de cidade do interior, que você consegue fazer uns trem desse, né? E eu achava que eu não era privilegiada, porque só eu era capixaba. Porque todo mundo era mineiro. E o mineiro tem muito orgulho de ser mineiro, né? E como eu fui criada num seio mineiro, eu não conseguia enxergar riqueza na cultura capixaba. Mas capixaba tem uma cultura forte, tem roda de Congo, tem até a música do Martinho da Vila, né? Eu fui lá pra Vila Velha, direto do Grajaú, só pra ver a Madalena e ouvir tambor de Congo, lá na Barra do Jucu. Olha que palhinha, hein? Ela pode voltar pra falar de música, talvez, né? No outro episódio. Você sabe aqui. que no congresso teve o happy hour? Eu dei palhinha. E vai ter palhinha hoje? Não. Acho que a ideia, você vai fazer uma imersão aqui, você publica muitas coisas nas suas redes sociais e para aqueles que se aplicam mais, você inclusive faz outros trabalhos em que consegue entregar informação customizada. Então isso está a acesso das pessoas, a gente não tem nenhuma pretensão de resolver todas as dúvidas. Aqui a ideia, Raquel, seria poder dar um cheiro para quem principalmente ainda não se familiarizou. Então eu queria começar... Adorei o cheiro.
Um cheirinho. É baiano, Bahia, Minas, Bahia. Um cheiro seria... E aí, eu queria começar fazendo uma pergunta muito básica mesmo. Então, se você pudesse contar para as pessoas o que é o IVA dual, e eu vi você falando um pouco no seu post, desse um contexto, porque afinal de contas, porque acho que assim, a reforma tributária vai substituir uma série de impostos pelo imposto de valor agregado, o IVA. Mas por que ele tem que ser dual? Por que no Brasil precisa ser criado um imposto e uma contribuição para fazer a mesma coisa? Por causa do Pacto Federativo. O instrumento que lança a base de todo o sistema tributário no Brasil é a própria Constituição Federal. Muito do que a gente tem de regra está na Constituição. Tanto é que a reforma tributária veio através de uma emenda constitucional. Ela veio antes da lei complementar. Então, para mudar, precisa chegar ali na Constituição. O Pacto Federativo fala assim, olha, você tem estados, municípios e a União com competência tributária. Então, são entes arrecadadores. E quando você fala, então, de imposto sobre valor agregado, e você tem o fundamento da não cumulatividade, acaba tendo de haver essa composição. E eu acho que isso é uma das coisas mais complexas da reforma tributária, porque você vai ter variação de alíquota. Né? Então, quer dizer, isso é uma das coisas. Então, precisa ser dual para ter o imposto sobre bens e serviços de competência, que vai ser uma rachadinha ali entre estados e municípios. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o estado de São Paulo vai dividir o imposto sobre bens e serviços com a Prefeitura de São Paulo, com a Prefeitura de Diadema, com a Prefeitura de Santo André, substituindo o ISS e substituindo o ICMS, né? E o que a gente precisa pensar quando a gente pensa na reforma tributária? A reforma tributária, ela visa reformatar os tributos sobre consumo. Pode reparar que o imposto de renda está fora. Uhum. Então, e uma dúvida comum, que eu tenho escutado bastante gente perguntar tá, mas e o carnê-leão? Cara, o carnê-leão não mexe em nada. Uhum. O cara continua lá com a obrigação dele de recolher imposto de renda. É adicional, né? É adicional. Porque o que você está tributando na reforma tributária é o consumo. E uma primeira, digamos assim, espírito dessa medida de ser dual seria tentar coibir a guerra fiscal, por exemplo? Também. Essa competição, né? Isso aqui é meu, não é? A competência é minha, né? E aí existem coisas muito complexas na reforma tributária. Uma delas é que na transição a gente vai conviver com PIS, COFINS e IVA dual. Uhum. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Sérgio, você sabia que a maioria das pessoas que querem financiar um imóvel começam sem nem saber quanto que eles podem pagar? Pois é, Nath, é verdade. Para agilizar esse processo, a imobiliária precisa de ferramentas que simulem de forma rápida o valor financiável e a parcela ideal de cada financiamento.
A Loft Financiamento Imobiliário permite simular na hora condições e taxa nos principais bancos do país, em uma plataforma 100% digital, tornando o financiamento muito mais rápido. Entre em loft.com.br e veja como a tecnologia Loft pode te ajudar a crescer ainda mais. Vamos tentar agora segmentar para o nosso público mais frequente aqui do podcast. Para quem é a Loft, eu sei que a Raquel também despeja toda a energia para que o mercado imobiliário seja pujante e todo mundo possa fazer mais negócios. Estamos falando das nossas parceiras imobiliárias. Então, entrando agora um pouco mais específico. Elas vão precisar saber de tudo isso para informar bem os seus clientes. Né? Para ela informar bem, principalmente, os proprietários de imóveis. Como que o IVA dual, na prática, vai mudar a vida de quem tem imóvel para aluguel? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Quem é contribuinte? Às vezes a pessoa fala assim, bom, eu ouvi um advogado falar isso. Peraí, você não disse que a ideia é que o consumidor final pague o tributo? É que ele vá passando e ele seja repassado no preço, né? Até para gerar uma menor onerosidade. Por quê? Quando a gente fala da reforma tributária, a gente está falando de uma parte de uma reforma administrativa ampla que começou lá na reforma trabalhista. Né? A gente vive um momento de muita transição desde então, de maneira globalizada. No Brasil, pode reparar, de 10 anos para cá, como que a gente tem muito mais trabalho do que emprego. Sem dúvida, né? Você percebe isso? É o espírito do nosso tempo. Né? Exato. A coisa de 15, 20 anos, o negócio é o cara ter um bom emprego, carteira assinada, é o sujeito seletista. Hoje, cada vez mais, as empresas contratam MEI, e existe uma permissividade do sistema em relação a isso, uma coisa que vai mudando gradativamente, em consonância com o que existe no mundo. Né? Então, por exemplo, você chega em países como os Estados Unidos, o que existe lá, muito mais do que emprego, é trabalho. O sujeito que recebe por hora. Você vai tirar férias? Beleza. Férias remunerada? Que isso? Férias mais um terço? Que isso? Uma semana é muito, né? Percebe? Então, o sujeito sai... brasileiro. Eu tenho um irmão que é médico nos Estados Unidos. Ele chega aqui, ele começa a ficar... Não, fica um mês. Você tá maluca? Eu não recebo. Então, o Brasil, nesses tempos de globalização, precisa se adequar a um contexto globalizado. Isso começou com a reforma trabalhista. E o Brasil tem um modelo de tributação muito diverso do resto do mundo. Então, quando você pensa em fomento, crescimento de PIB, tudo que se planeja de avanço da economia, esbarra na necessidade da reforma administrativa. Por quê? Porque você não vai fazer negócios com o resto do mundo em desconformidade com o resto do mundo. Então, o buraco é bem mais embaixo. E aí a reforma tributária chega, derruba tudo e fala assim, vamos construir essa casinha aqui de novo. E como isso vai impactar quem tem renda com aluguel hoje? Então, a primeira coisa é pensar, quem é o contribuinte? O contribuinte não é o locatário, apesar do propósito de que
o tributo não atravanque o negócio. Porque o que acontece hoje para o empresário no Brasil é que a carga tributária é muito alta. A gente abre o mês pensando assim, eu tenho que trabalhar tantos dias para pagar os impostos. Ponto. Quando você vai contratar um funcionário, ele vai receber X, mas você vai pagar X, mas você vai pagar 2 vezes mais porque você tem encargo. Então, a ideia é azeitar esse sistema e fazer com que ele seja leve para o empresário. A reforma tributária tem essa ideia de ir passando até chegar no consumidor. Por isso que você vai ter um sistema amplo de compensação. Só que o contribuinte é o locador. Qual locador? Aí vamos pensar. Você vai ter o locador pessoa física e o locador pessoa jurídica. O que a gente tem hoje? A gente não tem o aluguel tributado como consumo. O aluguel passa a ser encarado como o consumo de um serviço ou de um insumo a partir da reforma tributária. Toda vez que alguém me manda uma pergunta de locação, eu paro e falo assim, vamos pensar? Que é um exercício que quem trabalha com locação precisa ter. O que é o contrato de locação? O contrato de locação é aquele em que se troca posse por dinheiro. Então, na verdade, quando a gente pensa do ponto de vista do contrato de locação na ótica civil, é comutação, é troca de posse por dinheiro. Mas do ponto de vista de serviço, eu nunca tinha pensado que a posse é um insumo. E é. Pelo menos está sendo desenhada assim pela reforma tributária. Bom, e aí, quem é o contribuinte? Locador, pessoa. O que a gente tem hoje é, como a posse, o rendimento do aluguel não é considerado uma receita sobre serviço, ela não é tributada. Hoje, antes da reforma. Antes da reforma. Ela só é tributada quando você tem lá um imposto operacional ou não operacional, se você tem a pessoa jurídica ou o acréscimo da renda, no caso da pessoa física, que está na faixa de tributação. De imposto de renda. De imposto de renda. Né? Mas fora o imposto de renda e fora o locador pessoa jurídica, que vai pagar o tributo operacional, se ele for uma holding ou se ele for uma empresa gestora de imóveis, a pessoa fora da faixa de tributação não paga. Isenta. E aí, o que a reforma tributária levou em conta, e isso é muito interessante toda vez que você pensa em locação. Locação é um mecanismo que resolve um problema social, que é o problema de moradia. E a Constituição Federal, ela tem os princípios fundamentais, né? As bases. O direito à moradia decorre do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. E isso é muito caro para o governo e é muito necessário, porque a população entra em caos se você não tem moradia, né? Você tem, N problemas. Enfim. Então, criou-se na reforma tributária um regime específico para a locação. O que é regime específico? Olha, seria um certo privilégio, mas não quer dizer que tem vantagem. É uma coisa muito específica. Por quê? Porque locação é uma coisa que o governo tem que tratar bem, porque resolve um problema que ele não consegue resolver. Bom, e aí, na reforma,
pensa-se assim, quem é o cara que eu quero tributar pesado? É o cara que é o locador profissional. Profissional, eu estou impropriamente chamando, porque a lei está chamando de eventual e habitual. O locador, que é o cara mais arrojado, que é lá o investidor, o sujeito que tem muito dinheiro e está investido em imóvel, bom, esse sujeito é o habitual, ele está na mira. O sujeito que é aquele aposentado, que se preparou para ter uma velhice mais tranquila, bateu uma laje, construiu uma casa melhor em cima, mudou para cima, aluga a casa de baixo, ou tem lá um terreno, construiu um monte de kitnet e usa aquele dinheiro. Kaufmann, isso é tão comum no Brasil. Sim. É o sujeito que depende do aluguel para completar o dinheiro do plano de saúde, para comprar remédio. É sério isso. Então, é tão importante quanto o INSS, ou às vezes mais. Às vezes mais. Então, esse sujeito está fora. O que a lei fala, então? Olha, quem tem até 3 imóveis, recebe até 240 mil por ano, ele está fora da faixa do IVA. Isento de IVA. Isento de IVA. Quem é que vai pagar? A lei complementar, ela fala numa condição cumulativa. 3 imóveis, quem tem até 3 e renda inferior a 240, né? Aí você fala assim, tá, mas e se eu tenho mais de 3 e a minha renda é inferior? Então, a gente entende que também não é... Tá, que precisa atingir os dois, concomitantemente, para virar um contribuinte de IVA. Existe um tipo de interpretação que eu faço e que eu ensino, isso é batata, para os meus alunos, que a gente chama isso de interpretação teleológica, que é o seguinte: por que aquela regra existe? O que o legislador queria quando ele criou aquela regra? Se você entender isso, você vai interpretar qualquer coisa, porque você vai entender o espírito. Qual foi o sentido? Quando você olha essa linha limítrofe entre a pessoa física que vai ser ou não tributada, você tem que pensar o seguinte: ele quer pegar o cara que é o mais profissa. É quase como se passasse esse mais profissa ser encarado como um PJ, não é? É bem um tipo de equiparação. Inclusive em relação a deveres. Mas é assim, olha, quem é pessoa física continua sendo pessoa física. Ele não passa a ser pessoa jurídica, mas ele passa a ter obrigações análogas. Por exemplo, pessoa física contribuinte de IVA vai ter que emitir nota fiscal. E emitir nota fiscal em nome de que empresa? Não, em nome de pessoa física. Ele não vai ter que abrir uma MEI? Não tem que abrir uma MEI. Na verdade, eu tenho um mentorado no Recreio, e ele disse que na Prefeitura do Rio já existe um sistema de emissão de nota fiscal avulsa para a pessoa física. Então, eu imagino que a pessoa física só tenha que fazer um cadastro como contribuinte, e aí ele vai poder emitir a nota fiscal. Agora, pode ser que varie, tenha variação entre cidades. A cidade do Rio de Janeiro vai ser assim, a cidade de Campos de Goytacazes de outro jeito? Isso é prefeitura, né, amigo? Vamos ter que esperar. Falando em tempo,
Raquel, situação desse personagem que a gente está falando. Alguém que é locador, elegível a ser contribuinte. Voltando a pensar no imobiliário. Quando que ele deve começar a se preocupar em tomar providência em relação ao IVA dual? Já. Ele precisa começar já, porque, por exemplo, quando você pensa nos contratos que foram firmados até 16, a Lei da Reforma Tributária foi publicada no dia 16 de janeiro de 2025. Todos os contratos de locação que foram celebrados até 16 de janeiro de 2025, que foram averbados na matrícula do imóvel, ou tem lá comprovação da assinatura eletrônica até dezembro, né? Confirmando ali até dezembro de 2025. Ou não é um contrato eletrônico, é um contrato físico. Você pega, leva no cartório de títulos e documentos e faz o registro desse contrato, ele vai valer a regra antiga. E quando você fala de locador pessoa jurídica, você tem a opção de regime. 2026 vai ser um ano de testes. Isso é parte da transição, mas é uma parte específica da transição que é só para testar, né? Não é arrecadatório, não é isso? Por exemplo, a maioria das prefeituras, mesmo a Prefeitura de São Paulo, não está trabalhando com as notas fiscais de pessoa física ainda. Não tem um sistema rodando. E a gente está praticamente em novembro. Tipo, vai meio que forçar que todo mundo entre nesse fluxo. Exato. Então, é o período de adaptação. Então, e tem muita coisa que a gente ainda não sabe como vai acontecer. E aqui a gente terminou a parte 1 da entrevista com a Raquel Queiroz sobre a reforma tributária. Aqui você entendeu os conceitos mais gerais do que essa mudança vai trazer para as imobiliárias. Mas ainda tem muita coisa que você precisa saber. Na parte 2 da entrevista, você vai aprender o que precisa fazer de fato, na prática, nos próximos meses. O dever das imobiliárias de conhecer a legislação para informar seus clientes, o que ajustar nos contratos, o que é o split payment, o que revisar no ERP e no sistema de imobiliária, como organizar processos, o que precisa estar pronto já em 2025 e quais pontos sobre a reforma ainda estão indefinidos e também merecem sua atenção. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando chegará a parte 2 da entrevista para a Raquel. Se você ficou com alguma dúvida, a gente pode te ajudar. Escreva a sua questão para redação.portas@loft.com.br ou escreva nos comentários. A gente vai atrás das respostas. E se você gostou desse episódio, deixe um comentário e compartilhe. Deixe seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. E se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever no link da descrição. Esse episódio teve pré-entrevista de Clara Heustab, produção, edição e direção de Marina Galesso, roteiro de Marina Galesso e Eduardo Geraci. A captura de som, vídeo e edição são da Maremoto. A apresentação foi feita por mim e por Fábio Takahashi.